Então, boa noite, meus irmãos. Estamos hoje aqui para falar sobre o mito da caverna de Platão, tá? Onde o nosso irmão Cavaleiro Templário Gledson vai fazer a apresentação do trabalho dele. Quero agradecer a presença de todos, dos Cavaleiros Templários, dos postulantes presentes também, do escudeiro presente também. É sempre interessante quem está assistindo o vídeo ficar após a apresentação principal, porque os comentários é que a grande riqueza está nos comentários de cada um, é o que cada um consegue entender, extrair e botar para fora o seu conhecimento baseado nas informações que são apresentadas, né? A grande riqueza está ali. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso irmão Gledson. Gostaria de antemão de agradecer a presença de todos os presentes hoje na nossa reunião sobre o mito da caverna aqui na Comendadoria Cavalaria Templária de Enoque. Irmão Gledson, já vou compartilhar ali, autorizar. Se quiser compartilhar a sua apresentação, está disponível. Foi? Apareceu? Apareceu no slide 2. Slide 1. Mito Tá. da caverna de Platão. Tá. À vontade, irmão. Quer começar? Boa noite a todos. Começar a falar, né, hoje sobre o mito da caverna, que é o que minha apresentação ficou sobre mim. Primeiro eu quero agradecer ao comendador, o irmão Rafael, né, começaram tudo isso. Depois o irmão Fer, que veio junto, os meus 4 irmãos gêmeos, né, a gente fez uma brilhante viagem a Carangola, e então agradecer eles, agradecer os outros irmãos que vieram em sequência também, vou citar todos os nomes, e uma grande presença aqui para nós, acho que agrega muito para todo mundo, que é o irmão Rui, né? Espero que esteja presente em muitas reuniões. Porque o que eu vou falar hoje é o mito da caverna. Eu acho que essas pessoas ajudam e ajudaram, então ajudando a sair da caverna, né? Sair dessa escuridão, que é o que eu vou falar um pouco hoje, né? Então, eu vou falar sobre Platão, né? Ele nasceu em 1227 e morre em 1347. Ele é de uma família nobre, né? E o seu mentor foi Sócrates, que é de uma família simples. Então, ele era uma pessoa estudada, né? Os seus familiares, seus pais, né, queriam que ele fosse advogado, político, e ele acabou sendo um filósofo que fez uma obra, vários livros, e essa obra, né, que é o Mito da Caverna, que até hoje tá, né, da época que ele fez até hoje está muito à frente, que olha o que nos ensina até hoje, né? Um livro desse, uma obra dessa, o que nos ensina. Então, e ele aprendeu com Sócrates, que foi o seu mestre, né? Com oratórias, escutou ele e aprendeu tudo. E, pelo que eu pude pesquisar, Sócrates mal sabia ler e escrever, ou não sabia nem ler nem escrever, e ensinou Platão, que fez tudo o que fez, né? Falar algumas coisas dele ali, né? Comentários dele. Deixa eu tirar aqui que está na frente aqui. Está no slide 2. Agora foi para o 3. Foi para o 3, só porque as imagens aqui que estão na frente eu não estou conseguindo tirar elas. Vamos lá. O mito da caverna, também conhecido como Alegoria da Caverna, foi escrita por Platão
um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. O mito da caverna é uma metáfora que sintetiza o dualismo platônico. Por exemplo, a relação entre conceitos de escuridão e ignorância. A luz, só apareceu uma. A luz e conhecimento, e principalmente a distância entre aparência e realidade, fundamental para a sua teoria do mundo das ideias. Foi escrito em uma forma de diálogo e pode ser lido no livro 7º da obra da República. O mito da caverna é também uma espécie de homenagem de Platão ao seu mestre Sócrates. Vamos lá, o mito da caverna. Vou contar agora a história, né, do mito da caverna, depois fazer uns comentários do que entendi sobre isso, né? A imagem ilustrativa mostra prisioneiro desde o seu nascimento que viviam a todo tempo dentro de uma caverna. Aprisionados na parede da caverna são colocados luzes ou fogueiras que refletem sombras e objetos, homens, plantas, animais, etc. Mas esses mesmos indivíduos aprisionados não via as coisas em si, mas sim apenas a sombra deles. Nunca viam sua forma original. Então, esses mesmos prisioneiros colocaram nome nas sombras que viam. Um dos prisioneiros, então, acorda e percebe que sua corrente está quebrada. E ele lentamente se levanta e se encaminha para a entrada da caverna e percebe que uma luz muito forte ofusca sua visão e o deixa completamente cego. Por algumas horas, o tempo se passa e o prisioneiro começa novamente a enxergar e acaba descobrindo que aquilo que parecia uma fogueira, na verdade, era o sol, era a luz do sol. E ele sente dificuldade para enxergar, mas a sensação que estava sentindo era impronunciável. Ao sair da caverna, ele vê outras pessoas, animais, charretes de transportes, percebe a beleza de tudo que estava ali. Ele então descobre que tudo aquilo que vinha chamando de realidade não passava de sombras das imagens reais. Após essas descobertas, o rapaz então volta à caverna para contar aos seus amigos as maravilhas que tinha visto, a fim de libertar todos da sombra. Porém, os seus amigos começam a rir de sua cara. Ninguém acredita em uma palavra sequer do rapaz. Dizem que ele está louco e, se não parar de falar, asneira irão matá-lo. Desculpa. Nesse mito, agora eu vou falar um pouco sobre esse mito que foi dito ali, né? Nesse mito, nós somos iguais aos prisioneiros, pessoas comuns que vivem em um mundo limitado por suas crenças e conhecimento. Muitas vezes achando que somos de tudo e nada, sabemos de tudo e de nada temos a aprender. A caverna para Platão é a junção de nós
seus sentimentos e nosso corpo é o nosso acervo de conhecimento que muitas vezes nos leva a equívocos e erro. E o eco e sombras vistos de dentro da caverna são projeções da realidade e é a forma que vimos e julgamos as coisas muitas vezes com visões preconceituosas ou opiniões pré-moldadas. Por último, a luz solar cega o rapaz nada mais é do que a dificuldade que temos em mudar nossa caminhada para o conhecimento verdadeiro, pois o mundo da opinião não é fácil. A mudança da opinião não é fácil. Da mesma forma que sair de uma caverna após anos na escuridão também não é. A realidade pode ser comparada à felicidade que o rapaz teve ao ver a luz solar, a natureza e tudo à sua volta, com os próprios olhos, ao dizer que os outros prisioneiros poderiam até mesmo matar o rapaz por levar a eles a possibilidade de sair da caverna. Platão se refere à morte de Sócrates, que no qual ele é condenado por corromper a juventude ateniense por suas ideias diferentes. Se usarmos ensinamentos nos dias de hoje, podemos ver muitos de nós temos mais semelhança com os prisioneiros dentro da caverna do que com o rapaz que conseguiu fugir. Estamos enraizados no senso comum e o preconceito prevalece como se fosse as correntes citadas no mito. A passagem para o conhecimento real não é fácil, e nela, muitos tentarão lhe tirar as forças e cegar sua visão de seu foco. Porém, aqueles que não desistirem conseguirão enxergar a beleza do lado de fora da caverna. O meu trabalho era isso. Acho que como o irmão Rafael, antes de começar a apresentação, comentou ali, né? Então, a gente está numa caverna, eu estava numa caverna e com a ajuda de vocês, né, consegui enxergar um pouco da luz, consigo enxergar dia a dia um pouco da luz. A gente tem altos e baixos, então essa obra que ele fala, cada palavrinha, se tu for pegar de todo esse mito que ele fala, tudo tu tira alguma coisa aproveitável no dia de hoje, né? Minha opinião. Então é muito forte tudo que ele fala, tem tudo que é falado aqui, tu consegue pegar várias coisas e botar tudo no dia de hoje. Então, como hoje eu estou fazendo um trabalho, conseguindo fazer o trabalho sozinho, então acho que sair da caverna é um pouco disso, né? Tu não desistir e tu, como é que eu vou dizer, não acreditar em ti mesmo, né? Acho que tudo isso envolve, né? Então, ter a persistência de não desistir, né? Voltar para trás jamais, né? Então, hoje eu estou aqui, estou fazendo um trabalho, estou apresentando, da última vez apresentei, hoje estou mais tranquilo, conseguindo fazer com mais tranquilidade, mais calmo, melhorar para a próxima vez. Seria isso o meu trabalho. Beleza? Vou botar meu áudio aqui. É isso aí, Gleison. Parabéns aí pela apresentação. Como tu falou, uma apresentação curta, mas sintetiza aí o livro, né? Existe o livro A República, e dentro do livro A República um capítulo que é o mito da caverna. Então, o livro A República, então, é todo um, coisa até o irmão Rui pode até complementar,
lógico, o livro da República é toda uma construção, né, de Platão sobre a questão de uma sociedade, como a nova política teria que se organizar, né? Platão até tentou montar uma cidade, né, organizada daquela forma. E dentro dessa evolução no livro A República tem esse capítulo que fala aí do mito da caverna, que é muito interessante, né, muito importante para nós. Por quê? Porque ela traz uma visão aí de como o ser humano hoje, como as pessoas hoje elas estão dentro da caverna, né? Dentro dessa escuridão do que é a realidade para essas pessoas, né? Para toda a humanidade em si. No mito da caverna, se você pegar a imagem ali, deixa eu botar a imagem aqui, só para a gente fixar na imagem, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo aqui né? Estão vendo o desenho aqui, né? Essa figura, né? Do mito da caverna. Então, essa epopeia desse ser que está lá no início, onde está meu mouse aqui, no começo da jornada do herói, né? Então, ele está vendo para essas imagens que são um reflexo dessa fogueira aqui atrás. Então, esses amos, né, da caverna criam essa realidade esses amos da caverna que estariam tendo vantagens ou absorvendo algo desse povo que está aqui na frente, ou essas pessoas que estariam tendo a ilusão de uma realidade que elas estão visualizando. Então, elas olham para a parede, né, fazendo em miúdo, elas estão olhando para a parede e estão vendo aquelas figuras se moverem, elas estão escutando os sons das pessoas, as pessoas que passam atrás entre o muro e a fogueira. Então, para essas pessoas, a realidade é o que está posta na parede da caverna. Num dado momento, um desses seres que, desde o que ele se entende por gente, sempre foi focado em olhar para aquela realidade que é posta para ele, ele começa a entender que há uma realidade diferente. E aí ele começa a traçar um novo caminho na vida dele, o caminho da evolução, o caminho da espiritualidade. Então ele sai desses grilhões que prendem ele desta realidade e começa a jornada dele. Então quando ele olha para trás, ele vê toda essa realidade que ele vive é montada, né? Então ele vê a fogueira que é montada, ele vê os amos da caverna montando uma realidade para ele, que se aproveitam dessa realidade. E vê que lá no final da caverna há uma luz muito mais forte, apesar de ser fraca, ela é mais forte do que a fogueira. Ele começa a jornada dele em busca dessa luz. E ele passa pela fogueira, quando ele começa a subir aqui para o mundo, já o mundo espiritual. Então, essa imagem ela é uma representação dessa jornada aí da busca pela espiritualidade, trazendo para essa questão mais esotérica, né? E aí nessa jornada, ele não consegue enxergar a luz do sol que está vindo lá de fora, porque a luz é tão forte, é tão intensa, e ele está preso a uma realidade de sombra, e aí ele não consegue enxergar, e ele volta os olhos para a sombra de novo, que é onde ele consegue entender, até ele se adaptar, e vai, até ele consegue sair da caverna. Quando ele sai da caverna, há o mundo inteiro lá. E aí ele tenta olhar para as coisas, não consegue, volta para a sombra e vai para a luz até que ele se adapta e consegue enxergar até o sol. Ou seja, é a evolução dessa espiritualidade, a evolução é o peregrino buscando essa evolução. Dentro do livro A República, isso aqui é uma construção de vamos dizer assim, de uma prisão da própria sociedade criada pelas ilusões do conjunto da organização política e social de cada sociedade. Mas trazendo para o mundo espiritual também, né?
essa busca pela evolução. Enquanto seres humanos, né, quando nós conseguimos sair da caverna, ou quando a gente consegue ter essa evolução, ele entende pela fraternidade que está dentro do coração dele, que é inerente a qualquer ser humano, ele não pode ter essa total felicidade sem que os irmãos deles também possam usufruir desse entendimento. E aí ele começa, aí vem aquela questão, ele volta para trazer para os irmãos dele essa consciência ou evolução. E os irmãos dele já estão, vamos dizer, entre aspas, viciados ou bitolados naquela realidade. E aquela realidade é sempre realimentada dentro aqueles que estão voltados para a parede, olhando aquela realidade ilusória, que vocês estão vendo que é uma ilusão, né? Eles estão vendo as sombras como as sombras são a realidade. Ali dentro, eles criam líderes, eles conversam entre eles, mas eles estão presos àquela realidade. Quando vem alguém de fora e diz para eles, não, essa realidade de você não existe. Aí o que acontece? Qual é a vontade deles? A vontade deles é matar ele mesmo. Como tu estás trazendo algo que a nossa realidade não existe? O louco é tu, não nós. Então, traz esse embate, né? E geralmente, assim, é como se toda uma sociedade ou grupos tivesse um entendimento único. Aí esse que consegue ser esse expoente, que sai, consegue entender algo e tenta trazer de volta, ele é taxado como louco. E aí eu vou lembrar, então, o irmão D'Angelo, né, no trabalho dele sobre o Fernando Capelo Gaivota, né, Fernando Capelo Gaivota sofreu esse trauma de conseguir se libertar e quando voltou, né, foi taxado, queriam matar ele, né, ele conseguiu depois sair, depois ele conseguiu trazer novos irmãos para conseguissem entender essa libertação. Conversando hoje aí até com o Marcos, né, porque a questão da dualidade, da luz e das sombras. Aí eu estava pensando na seguinte observação: a fogueira, ela traz uma ferramenta para trazer a ilusão para os prisioneiros, né? Ou a própria humanidade prisioneira numa realidade material. Então, a fogueira traz ela é uma ferramenta para essa realidade. Mas aqueles que estão olhando para a sombra, eles, né, um deles conseguiu entender que existe uma dualidade nas figuras das sombras. Porque as sombras são formadas pela escuridão e pela luz. Se não tivesse luz, não haveria sombra. Então, a ferramenta utilizada para eles bitolarem essas pessoas, né, é a luz e a sombra. Talvez esse ser que conseguiu se destacar e se libertar dos grilhões, conseguiu observar não a sombra, que é o destaque que ele vê se movimentando e vê o som, mas a luz que forma a sombra. Talvez isso foi a pequena luz nessa névoa que fez com que ele se libertasse. Então, muitas pessoas estão hoje nessa visão do mundo totalmente voltado dentro da matéria, mas acabam tendo uma nuance de luz em pequenas situações. E isso faz com que ela comece a se libertar desses grilhões e buscar entender o que é essa luz atrás dele, o que forma essa imagem. E aí começa a jornada dele em busca da luz verdadeira. E a luz verdadeira não está na sombra, ela está além da sombra, além da fogueira, desculpa, além daquela fogueira criada. Mas para criar a fogueira, veja só, é a dualidade, né? O que há em cima é como que há em cima é como que há embaixo, é o Cabaino. Então existe a luz do sol e a luz da fogueira. A luz do sol seria a luz verdadeira, a luz da fogueira seria uma luz montada para criar uma ilusão. Então hoje, né? Talvez o Platão queira trazer, através do diálogo de Sócrates, né? Existe essa ilusão que nós temos sobre o mundo da matéria e o mundo espiritual. O que é realidade, né? O que é realmente, o que é a realidade? É o mundo da matéria ou é o mundo do espírito? O que você entende que é o real para você? Você entende que o real é estar vivo, é ter um corpo material, físico? Essa é a sua realidade? Você
talvez você esteja muito enganado. Porque se você entende que a vida é além da matéria, então a realidade não é a matéria. É complexo esse entendimento. Então, esse trabalho o irmão Gladys trouxe para nós hoje, traz que a gente consiga refletir, então, como a humanidade hoje trata essa questão do que é a realidade, né? O que é realidade para nós. E Platão, ele fala, tem uma parte ali né? Uma parte que ele fala sobre a questão do político, né? Porque toda a construção do livro A República é sobre a questão política. Então, ele traz o que é o político. O político é esse jovem, que o Gladson traz no estudo dele, esse jovem é esse ser que sai, vai até lá, mundo da espiritualidade, e volta para ajudar as pessoas. Mas, para Platão, este é a essência do político. Isso no mundo filosófico, mundo ideal. O que é o político? É aquele que consegue ver, evoluir, ele evolui, sabe que evoluiu, não por querer evoluir, ele evoluiu pela evolução, pelos caminhos que foram levados a ele, né? E ele consegue voltar para ajudar essas pessoas. Então, esse seria o verdadeiro político. Isso nós estamos pensando num pensamento grego antigo. Tá? Esse seria o verdadeiro, que é diferente de hoje. Que hoje nós temos o político com o objetivo específico de ser político. Não o objetivo de já estar evoluído, agora eu vou ajudar as pessoas. Essa é a essência do político. Eu não preciso viver do salário do político, do salário que rende a política, do ego que vem ser prefeito, ser deputado, ser presidente, não vive disso. A essência do político é aquele que conseguiu evoluir e volta para ajudar as pessoas. O pensamento grego de Platão. Né? Por isso que esse texto está dentro do livro A República. Então, tem que entender o contexto geral que fala o livro A República. Tá? Então, só dar parabéns para o Gleto. Desculpa meus comentários aqui, tem me empolguei, esqueci. Né? Eu vou passar a palavra agora para os irmãos. Parabéns, Gleto, novamente. Até comentei com o irmão Max hoje, até com os irmãos aqui, né? Foi muito corajosa a escolha do tema, né? Desse tema, que ele é profundo. E eu vou dizer uma coisa: se você imprimir essa imagem, a imagem dali, que a gente tem na internet várias imagens, né? Do ser saindo da caverna, então, imprimir, colar no seu quarto. Cada vez que você vê essa imagem, você vai saber que você vai começar a entender, pô, mas onde é que eu estou nesse trajeto? Eu estou aqui embaixo, eu estou ali onde está a fogueira, eu estou começando a subir lá para fora da caverna. Onde que eu estou? Porque eu vou dizer assim, a gente toma muita rasteira, a gente cai muito, a gente está evoluindo, de repente, pá, fiz uma besteira. Aí tu cai e volta. Onde é que eu estou nesse trajeto? Onde é que eu quero estar nesse trajeto? Qual é a minha linha de evolução? Para que a gente consiga sempre refletir sobre isso. Vou passar a palavra aí para o irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, que é nosso escudeiro. Tá com a palavra, irmão. Se quiser fazer algum comentário, tá livre, tá? Tá sem áudio, irmão. Aí, irmão, deu certo? Eu? Então, fechou. Olha, vou falar uma coisa. Esse, o que o irmão Gladys escolheu ali é muito complexo pelo seguinte, o que acontece? Tem vários ângulos de vista. Política, vivência, espiritual e a matéria. Então, assim, é bem complexo mesmo. Mas eu vou falar sobre a evolução, a minha evolução, que eu acho que se encaixa em que todos estamos passando. A gente estamos sendo manipulados, óbvio, todos estamos sendo manipulados. Mas com a convivência com todos os irmãos e com os estudos que a gente está tendo daqui para frente, né, que eu estou fazendo parte, eu até consigo ser manipulado por muitos ainda que estão lá ainda, mas eu tenho uma percepção melhor. Então eu tenho uma evolução melhor.
É isso, essa é a parte da linha que eu consigo entender sobre a matéria, que eu consigo, espiritualidade, eu consiga evoluir, certo? E eu vou ficar só nessa linha, porque eu não posso me estender a outra que meu jurídico não me permite. Obrigado, Então, irmãos. o Obrigado, adv- Gladys. o teu advogado já te instruiu a ficar Opa, calado perante o tribunal. é isso aí. É, é isso aí. Outra coisa que, olha só que interessante. Você sabe a biblioteca de Nag Hammadi, do Mar Morto, né? Que tinha os livros gnósticos, né? Dos essênios. Lá naquele complexo dos livros havia, muitos escritos no grego, havia o livro, uma parte, né? Porque até a história de que eles rasgavam os pedacinhos dos manuscritos e vendiam tudo em pedacinho, que eles ganhavam mais dinheiro, porque eles começaram a comprar os manuscritos em pedacinhos, que dava mais dinheiro do que vender os livros. Então, a parte, né? Verdade. Encontraram um fragmento de A República de Platão nos livros dos essênios. Vocês estão entendendo a magnitude de Platão em trazer essa questão da evolução do espírito, né, nessa alegoria do mito da caverna? Olha só que os essênios tinham todos os estudos gnósticos, mas lá com eles havia, para ver a importância do texto, a importância que tinha esse específico texto da República, que era o mito da caverna, estava lá com os essênios. Olha só que interessante que eu lembrei agora. Passar a palavra para o irmão Eliezer. Irmão Eliezer, se quiser fazer algum comentário, Eliezer, está à disposição, tá? Se não quiser, tudo bem. Oi, tudo bem? Olha, não vou ter muito a acrescentar, né? É uma história muito conhecida das pessoas do mito da caverna, contada e recontada na televisão, em filmes, mas as pessoas não conseguem, a maioria das pessoas acho que não conseguem entender, né, o que realmente significa. Cada um cria a sua própria versão, sabe, o seu próprio significado. Né? Vai ter gente que vai pegar o mito da caverna e colocar as pecinhas que deseja, e vai se colocar no lugar específico que deseja para ficar mais, como é que eu vou dizer, para se sentir melhor. E eu acho que o mito da caverna ele é realmente muito mais do que isso. E esse grupo aqui de pessoas conversando sobre isso é muito bom. Porque eu só fui entender realmente o mito da caverna depois que o Jorge explicou. E ainda assim é complicado, entendeu? E é isso que eu tenho, esse é minha participação. Tá, joia, Eliezer, obrigado pela participação. A gente falou ali de foi feito filmes e tal. Filme Matrix, o mito da caverna, total, tá? É o mito da caverna, eles trazem para o filme Matrix. Tanto que no final o Neo, né, ele nem morre, né? Para ele, ele não morre. Ele fica lá parado, no final, a última cena do filme, né? Ele tá lá parado lá, vem aquele monstro lá em cima dele, ele sabe que ele não vai morrer. A gente vê como é que é o mundo da matéria e o mundo espiritual. E aqui tem um filme também do Jim Carrey, que é o Show de Truman. Show de Truman. Alguém já assistiu esse filme? Ele vive numa cidade, todas as pessoas vivem com ele desde criança. É um Big Brother, desde criança. E ele vira adulto, só que ele não pode ser dos arredores da cidade. Só que é tudo lá filmado. Tudo é filmado. Ele vive numa bolha filmada. Ele é um adulto. Cara, é o Show de Truman. É um filme que é o Mito da Caverna. Vale a pena assistir o Show de Truman. Bem bacana esse filme. O Jim Carrey é o ator do filme. Passar a palavra aí para o nosso postulante aqui, o Blasius. Blasius, quiser fazer algum comentário aí, Blasius?
flashou aí, pode fazer, tá à vontade. Só liga o teu áudio aí, pode falar. Tá sem áudio ainda, o Blas. Opa, agora deu. Opa, então, Sim. eu acho que resumindo ali o mito da caverna, né? Aquela figura muito que a gente vive hoje, né? A humanidade preso num domo, né? Preso no sistema. Então eu acho que eu estava muito preso nisso. Queria sair. Eu acho que todo o primeiro passo para sair dessa caverna, sabe? A gente aprende desde cedo, digamos assim, uma religião, uma coisa para tu seguir e tu vive tentando fazer aquilo, não se perguntar o porquê, né? Então, eu acho que aí de um tempo para cá eu comecei a me perguntar o porquê das coisas, então onde eu acho que comecei a sair dessa caverna aí. Eu acho que resumo mais ou menos isso. Não sei se Ah, perfeito. É isso o aí. que os irmãos acham. O mais legal, Blas, é assim, quando a gente assiste uma apresentação, a gente chama de revelação, né? Revelação de um Cavaleiro Templário, que ele faz o estudo. Os Cavaleiros Templários têm que estudar e apresentar um trabalho aqui. Então, ele ajuda o Cavaleiro a evoluir e os irmãos a questionarem todo o que trazem. Quando a gente pega uma apresentação e consegue trazer para a tua vida, não, pô, nesse ponto ali eu me vi, eu vi algo da minha vida ali. É porque você entendeu, né, a síntese do que foi apresentado. Tá? Então, isso é interessante. E essa Sim, questão do despertar, é, lá na caverna, lá, então, aquele rapaz lá teve um dado momento que ele começou a sacudir, despertou e saiu e foi. E assim, todos os membros atrofiados, né? Estava sentado há anos ali. Então, olha, imagina a dor, sofrimento que ele teve para conseguir se elevar. O que eu quero dizer com sim. isso? Eu me vejo. Nós como buscadores, né? Nessa nossa caminhada, a gente vai sofrer, vai ter dor. Sim, Não é a questão da dor física, mas uma dor espiritual, porque cada vez que a gente consegue dar um passo à frente, a gente olha para trás. E aí tu entende, pô, mas aquilo que aconteceu na minha vida, todo aquele sofrimento, e aí tu vai subindo, vai subindo. Então, esse contraste, né, dessa vida, contraste de luz e treva, esse sofrimento vai acontecer. Mas quando a gente consegue ter esse estalo, né, essa faísca dentro da gente, talvez seja o momento mais importante que a gente tem na nossa vida. Quando a gente consegue não só ter o estalo, mas ter a coragem de dar o primeiro passo em busca, e não importa se é no templarismo, se é no cristianismo, não importa onde o budismo, qual o caminho que você vai, mas essa coragem de ir atrás, quem está no caminho sabe que isso acarreta sofrimento. Né? É um sofrimento que a gente está, é um sofrimento que faz a gente evoluir, mas é um sofrimento. Então, esse despertar ele é muito importante. Né? A gente fica feliz quando a pessoa consegue absorver isso da apresentação, né? Consegue entender, porque talvez esse mito da caverna, eu vi na escola, no segundo, acho que era segundo grau lá, né? Faz mais de 15 anos, 20 anos que eu vi isso aí, né? Que eu estava com o Ricardo, quando o Ricardo era novinho, agora tá velho, hein? Né, Ricardo? Então, imagina quanto tempo. E agora volta naquilo lá e começa, putz, caramba, meu. Na época a gente era muito novo, né? Muito novo para entender. Agora a gente começa a entender. Só para pegar um raciocínio meu aqui agora, Obrigado, Gladys. interrompendo Obrigado vocês. pela colocação. Fale, Gladson.
acho que que ele comentou ali, né? A gente aprende religião, acho que nós somos desde pequeno doutrinado, né? Doutrinado na escola, doutrinado a uma religião. A gente aprende com o pai, vai para a escola, tem horários de almoço, horário de lanche, horário de recreio. Eu acho que a gente é doutrinado e a mente da gente não abre para ver isso. Algumas com mais facilidade, mas espera aí, a minha realidade é só essa, ir para a escola, ir para a igreja, o meu mundo é esse, crescer, trabalhar, é só isso. Eu acho que tem gente que já tem a facilidade, já vê, não, o mundo não é só isso, já vê com mais facilidade, que não é só isso. E alguns demoram um pouco a mais, né? Precisam de ajuda, de fazer um empurrão para poder ver algo que não é só isso. A vida não é só aquela doutrina ali que tu aprendeu a trabalhar ou a ir para a escola, crescer, trabalhar, seguir a sua vida naquele ritmo e deu, só aquilo. A gente é um pouco doutrinado e a gente é fechado, como o mito da caverna mesmo diz, né? A gente só vê aquilo ali que está na nossa frente, não enxerga, mas espera aí, é só isso? Não. Acho que fala muita coisa, né? Como eu disse, o mito pega muita coisa, né? Mas não dá sequência aí, só para não perder o raciocínio aí que eu tinha. Não, mas é perfeito, Gladys. Assim, o mito, né? O mito, ele é o caso aqui, né? É uma imagem. Tudo que tem no mito tem um simbolismo. Tudo que tem um mito tem um simbolismo. Então, a fogueira tem um simbolismo. As pessoas que fazem as imagens têm um simbolismo. Os prisioneiros têm um simbolismo. O buscador, ou o sol lá em cima, né, tem um simbolismo. Então, no mito, tudo tem um simbolismo. Tudo tem um simbolismo. Muita riqueza, né, desse texto foi, olha só, como eu falei lá os essênios, dentro da biblioteca de Nag Hammadi, tinha o mito da caverna lá, pois tinha a Ih, o Jorge foi abduzido. Travou. Foi, Foi travou. abduzido. Ficou falando dos essênios. Vou pra caverna, voltou pra caverna. Os essênios Vieram aí, ó. buscar ele. Vamos te mostrar o... Material muito Ixi, bom. não volta mais agora. Não volta mais. Só Foi. ano que vem. Volta. E volta Ele já. travou numa imagem aqui que realmente ele parece abismado com algo, né? Assustado com algo. Acho que ele saiu agora para voltar, né? Mas muito boa a tua participação, Blas. Parabéns, tá aí com a gente, fiquei muito contente. E é um livro muito antigo, né? Olha a escrita, olha quantos séculos foi escrito e a gente usa hoje para tudo, né? Não é uma obra escrita, e todas as obras, se você pegar o Cabailon, é obra muito antiga que a gente usa até hoje. Então, as obras mais antigas, né, muito antigas assim, consegue às vezes absorver muito mais coisas ou te diz muito mais coisas do que uma obra, um livro escrito mais recente, né? Estavam muito além para a época deles, né? Ô, Alex, só te passar, só pedir desculpas aí que eu cheguei atrasado aí. Não, eu vou ter que ver só agora no replay. No internet, vídeo. tem a minha internet aqui, tá? Mas Fosse voltei. abduzido, Jorge, fosse abduzido. Eu acho que o Google me cortou, me bloqueou. Então, os amos da caverna. Eu vou passar a palavra agora pela minha ordem aqui. José, saiu José? Tá com a palavra, José. Estou aqui sim. Primeiramente, a parabenizar o Gladys pela apresentação. Muito boa, bem apresentada, deu para entender muito bem, viu, Gladys? Parabéns. E eu estava olhando ali, ó, acho que até o Eliezer falou
falou, foi bem feliz também na apresentação dele, porque eu acho que o mito ali, isso aí no meio da caverna, ele pode ter várias interpretações, né? Desde um exemplo assim, a caverna em si, a figura da caverna pode ser desde quando a gente levanta a nossa cama, levantar da cama e sair do nosso status quo, é um agir de sair da caverna. Aí foi o comendador que falou sobre a questão ali do momento que um descobre o novo, o avanço. Aí tu lembra dos companheiros lá que estão lá, que não evoluíram ainda, vem, pega na mão, dá o norte. Então também eu me lembrei dos irmãos da comendadoria também, que muitas vezes vê que o outro está num caminho que não avançou, também vem, traz junto. Isso aí é muito, muito, muito significativo. Então, para mim, foi muito interessante nesse sentido de superação, assim, desde do acordar, vencer, progredir. Vem dar no que a gente está mais ou menos falando, né? Uhum. Estão me ouvindo bem ou não? Não, tô ouvindo. Sim. É para escutar tranquilo. Então tá bom. Beleza. Então é isso, irmãos. Eu acho que é isso aí. É a nossa busca constante por nos tornarmos cada vez melhor como pai de família, como ser humano, como irmão, enfim, como pessoa, né? Então, aí cada um leva para o seu interior o que é a caverna. A caverna, minha caverna, para muitos a caverna ali, pode ser as suas indagações internas. Então, vamos evoluir. Acho que mais ou menos, não sei se é por aí que dá para ter essa interpretação também. Joia. É isso aí. Obrigado. Vou botar aqui. Obrigado, irmão José. É isso aí mesmo. Cada um tem uma interpretação conforme o estágio de vida que a gente está, né? Só Isso, lembrando exatamente. assim, ó, o Platão, muita gente fala Platão, os gregos e tal, mas vale a pena estudar Platão, tá? E uma coisa interessante é a história dele, né? No final, assim, lógico, é um capítulo à parte, né? Mas ele morreu, né? Teve que tomar veneno e tal, porque como ele estaria desvirtuando a juventude, né? É quando não Platão, desculpa, Sócrates, É o né? Sócrates, né, Jorge? Que o Platão, o Platão ele traz muito dos diálogos de Sócrates, né? Então, o Sócrates ele não deixou nada escrito. Então, Platão é que faz a gente conhecer Sócrates. E Platão traz a história do mito da caverna é como se fosse a história também de Sócrates, né? Porque no final ele acaba morrendo, ele volta e Sócrates ele consegue se iluminar. E quando ele volta para trazer buscar os irmãos para também para o conhecimento, o que acontece com ele? Eles matam ele, né? Simbolicamente não, ele morreu, né? Mas eles matam ele porque ele tenta, né, trazer trazer esses adeptos, trazer esses iniciados, criar novos iniciados para que eles consigam evoluir e tal. E no final ele acaba sendo morto porque ele está aí desvirtuando a juventude lá na época dos gregos, que lá na época, só para você ter uma ideia, como é que era, tinham sofistas. Sofistas, eles eram pagos, eles recebiam dinheiro para irem para a praça pública para explanar o conhecimento. Então, como o conhecimento era algo complexo, difícil, caro, e não era todo mundo que tinha acesso ao conhecimento. Então, os sofistas, eles iam em praça pública, começavam a falar. Então, se reunia ao redor dele um monte de gente para aprender. Isso era o sofista. Só que os sofistas eram pagos. A questão é essa aí. Quando eles são pagos, entre aspas, né, ou não, pode ser corrompido. Então, Sócrates tinha muito embate contra os sofistas, né? Existia muita rixa contra os sofistas.
Sócrates falava o que ele sabe, o que ele sentia, não o que era pago para falar. E aí toda essa confusão, e quando ele vem e começa a criar uma massa de jovens pensando, né? Aí eles vão em cima dele, peraí. Aí ele foi condenado a tomar cicuta, que era um veneno, né? Aí foi morto e tal. E é isso, resumindo, né? Não sei exatamente a história, mas é provavelmente bem exato, mas é por aí. Para vocês verem que não é fácil. Vou passar a palavra agora para o irmão Ricardo. Irmão Ricardo, está com a palavra. Opa, pessoal, boa noite. Jorge, tu deu uma saidinha, só estava conversando ali com o Jackson. Desculpa aí o atraso, que tento me organizar, mas não deu certo. Eu vou, como eu falei até para o Jackson, eu vou ter que ver no replay, né? Ver no replay, mas eu entendo ali que o Gledson deve ter dado uma estudada boa, porque eu acho que a gente está evoluindo cada vez mais, e eu acredito que a gente está indo para esse caminho. E a gente está indo também para essa coisa, né? A gente está saindo um pouco da corrente, né? E até eu estava verificando aqui sobre a parte da caverna, né? Que aí eu via o seguinte, deixa eu ver onde é que eu estava buscando aqui. Deixa eu ver aqui só um minutinho. É que assim, ó, o que representa a caverna, né? A caverna, também chamada de gruta, é um símbolo universal de origem, nascimento e de iniciação, através do renascimento. Então, acho que, né, quando se fala de caverna, está, né, colocando isso, né, que ele estava preso e estava, né, quando ele saiu da corrente, ele começou a renascer, né? E tem toda essa situação da ilusão, eu acho que foi comentado aí com vocês. E também uma coisa que o Jorge falou, e eu não sei se vocês já escutaram isso, que esse mito, né, que até o Jorge falou da parte dos essênios, que esse mito vamos dizer, todo o trabalho do Platão e até do Aristóteles não são textos originais. Eles pegaram dos essênios, vamos dizer, é uma coisa que não foi deles. Então, é uma coisa mais antiga ainda dos gregos, ou até dos egípcios, que eles começaram a trazer talvez, né, pela linguagem grega, trazer isso para nós. Porque a gente conseguiu, acho que na Idade Média, toda essa parte do Aristóteles foi, né, através de São Tomás de Aquino, de São Agostinho, que foi começar a reler esses textos, que estavam perdidos. Então, assim, e se diz que o Aristóteles e Platão, os textos deles não é um texto original, já é um texto que já se falava sobre a caverna a mito da caverna e todos os textos da República já eram coisas já mais antigas ainda da época grega. Então, eu só queria colocar isso, que uma coisa que eu escutei, talvez de um filósofo ali no YouTube, colocando essa situação, que todo esse trabalho dos gregos eram anteriores ainda. Nada é original. É tudo uma coisa que foi puxada antigamente e foi trazer para os gregos, depois deu uma sumida, depois veio novamente com a Idade Média, que agora nós voltamos a reler. Então, só queria pedir desculpas, dizer parabéns, Gledson, e foi o que o pessoal comentou, assim, ser o primeiro, né, para colocar, né, começar a expor é realmente o mais difícil, né? Então, tu teve a coragem de ser o primeiro, então eu sei que realmente é o mais complicado, e só agradecer a turma aí. Obrigado. Beleza. É isso aí. É que nós estamos no novo ciclo de apresentações, né? Então, o Guilherme está o primeiro do novo ciclo de apresentações. Aí depois eu vou falar, eu vou fazer a minha apresentação também. Para dar sequência aqui numa coisa que tu comentasse ali, comendador, sobre eles pagavam pessoas para falar em praça pública, né? Sofista. Isso. Então, pessoas que estudavam bastante e vem Sócrates sem estudo nenhum, né? A mãe dele, de família humilde, sem estudo nenhum, e faz, né, uma obra e apresentou e levou milhões de jovens na época. Então, acho que não tem isso de tu ter um estudo a mais, um estudo a menos, ou tu sabe mais ou sabe menos. Acho que ninguém... Claro, né, tem o grau de que tu estuda mais, tu vai saber mais, mas não necessariamente nessa ordem, né?
Às vezes tu pode aprender com uma pessoa que nunca estudou, vai te falar uma palavra, vai te falar várias coisas, tu vai dizer, nossa, não tinha pensado por essa forma, não tinha visto dessa maneira. Eu acho que essa parte do pré-julgar, né? Acho que nunca devemos pré-julgar ninguém por nada, né? Então, fala muita coisa essa obra, né? Tudo, tu absorve muita coisa, tem muita coisa. Se for para falar aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Sim, a gente está, na verdade, o livro é a República. Nós estamos num capítulo dele, que é o sétimo, né, se não me engano, falando sobre o mito da caverna. Então, é uma fatia dessa obra, a República, que é a construção dele sobre, né, essa sociedade. Né? Sobre a Se questão uma fatia já tem tudo isso, imagina a obra inteira, né? tu falou assim que ele era uma pessoa humilde, sem estudo, e tal. Existe essa teoria, né, que ele não era letrado, mas ele era um grande filósofo. Aí vou trazer para vocês qual foi a última obra que a gente estudou aqui. Alguém lembra? Pode falar aí. Ninguém? Filósofo autodidata? Filósofo didata. Filósofo autodidata. Que foi uma obra incrível, onde ele consegue criar a ideia de filósofo autodidata, para a gente ter a noção de que a filosofia, ou essas perguntas sem respostas, nascem dentro da gente, em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer pessoa. Alguns são corajosos em dar o primeiro passo em busca. Outros se amedrontam e continuam com seus grilhões olhando para a parede. Essa é a filósofo autodidata. Vou passar a palavra para o nosso irmão Eduardo. Tem um monte de anotação ali que eu já vi que ele está anotando. Fala, Eduardo. Vamos lá, Jorge. Primeiro eu quero parabenizar o irmão Gladson aí, meu irmão gêmeo, né? Pela apresentação. E já pegar esse teu gancho aí, né? Que você fala em coragem de dar o primeiro passo, né? Eu não sei nem se é coragem. Eu acho que é difícil e doloroso dar o primeiro passo. Então, acho que essa é a questão. Às vezes é muito mais cômodo, né? E a gente tem até relatos de irmãos, né? Da vivência aí com família, enfim, onde a pessoa dá o primeiro passo e volta e diz, não, eu quero voltar a ver as sombras, eu quero voltar a acreditar nas sombras. Então, assim, é doloroso, difícil e, principalmente, um caminho, na minha opinião, um caminho sem volta, porque por mais que você volte para a sombra, você sempre vai saber que tem uma fogueira ali, né? Então, enquanto você não sabe, é um pouco mais simples, é mais tranquilo. Agora, a partir do momento em que você toma consciência, por mais que você volte, você passa a se enganar, né? Você sai da ignorância e vai passar a se enganar por uma, né? Que você quer ser enganado, né? Então, assim, primeira coisa que eu tenho algumas anotações aí, vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa ali que eu quero colocar é justamente isso, né? Que ele me lembrou a questão do filósofo autodidata, ele me lembrou a questão do Caibalion, causa, efeito, tudo isso que a gente já vem estudando. O Fernão Capelo Gaivota, como já foi, né? Como a gente já trouxe aí, né? Outras pessoas já falaram, né? E é aquela coisa assim, né? Que tentar, quando ele sai da caverna e retorna, né? E tenta contar isso me lembrou um pouquinho até uma passagem dentro da Comendadoria, me lembrei inclusive do meu outro irmão gêmeo aí, Max, né? Então, trazer a luz para quem não quer ver a luz, você nunca vai despertar essa pessoa, não adianta nada. Agora, se a pessoa já está ali, ela está desconfiada, ela está pronta para receber isso, e você traz a luz, você traz ela contigo, né? Você dá uma mão e traz ela contigo para ajudar ela a ver. Então, me lembrei do irmão Max porque a gente teve uma experiência justamente disso, né? De trazer, ó, que bom irmão, é isso aí, né? Vamos escutar com o coração, vamos ver com o coração, né? Então, e é o que a gente traz também ali na Luz do Caminho, que fala um pouquinho disso, né? Vamos enxergar, mas não com os olhos, né? Vamos escutar, mas não com os ouvidos, né? Então, vamos usar o coração aí, né, pessoal? Então, a primeira coisa que eu queria colocar é isso. E aí, dentro da questão do mito da caverna de Platão,
Primeira coisa, eu acho que aquela imagem que o Jorge colocou, até se o Jorge puder voltar com aquela imagem, Jorge, para mim seria bem bacana ali. Você consegue pôr de volta a imagem que você tinha ali? Aquela tua imagem ali, eu acho que é bem bacana para colocar algumas questões ali. Se você conseguir colocar, agradeço. Olha só que bacana a imagem do Jorge. Então, assim, ó, por que que eu acho que ela é muito bacana? Porque a gente vai ter várias referências aqui. Primeira referência, a gente tem a questão das sombras, né? E o que que essas sombras vão remeter, né? Elas vão remeter a, justamente, como já foi colocado, a questão do mundo material, né? Toda essa questão do mundo material que muitas vezes a gente vive cego no mundo que eles chamam, até que eu demorei muito tempo, às vezes, para entender, que se falava, quando você vai para as filosofias orientais, e eu estudei um pouco esse lado, muitas vezes fala assim, a gente vive no mundo das ilusões, mas é uma coisa difícil de você entender, mas como? Isso aqui parece real, como é que eu estou vivendo no mundo das ilusões, né? Então, a questão do mundo material é justamente esse mundo das ilusões, né? E o interessante é que, como o Jorge colocou ali, a gente tem os amos, então a gente tem um muro, e a gente tem os amos ali segurando alguns objetos que a fogueira ilumina e vai fazer essa sombra para as pessoas que ainda estão na ignorância. Eu acho que esse ponto onde os amos estão, talvez seja um dos momentos mais complicados do processo da caminhada, né? Da luz no caminho ali, né? Então, você desperta, você sai e olha do outro lado justamente os amos. Então, como é que eu interpreto isso? Você pode ver que os amos estão ainda, tem um muro que divide ele das pessoas que estão na ignorância dentro do mundo material, mas eles ainda estão calcados no mundo material. A fogueira está mais acima, mas eles ainda estão dentro da caverna. Eles só estão com um pouco mais de conhecimento se comparado às pessoas que estão na ignorância. Então, eles saíram e descobriram que a fogueira iluminava esses objetos. E eu acho que talvez aí seja o momento mais perigoso da escalada, logo no começo. É claro que durante a escalada a gente tem vários momentos de risco, mas talvez esse seja, no meu ver, um dos momentos mais arriscados. Por quê? Porque quando você chega e encontra os amos, a gente iria para o que eu entendo como se fosse o mundo do ego negativo. Por que do ego negativo? Porque você começa a ter o conhecimento, né? Entender como aquilo ali funciona, e aí você pode ser tomado pela ambição, né? Por alguns sentimentos que não são muito bacanas. Para quê? Eu estou no mundo material, estou no apego material, só que agora eu entendo o processo. O que que eu vou fazer? Manipular quem está na ignorância. E aí eu me prendo ainda mais no universo do mundo material. Eu vou ter mais dificuldade de sair do local onde estão os amos, então eu posso me tornar um amo, né? E vou ter mais dificuldade de continuar a minha caminhada do que aquele que está pronto a despertar, que está na ignorância, mas está pronto a despertar. Então, ali eu entendo que seria o mundo do ego negativo. E aí a fogueira, como a gente falou, né, seria justamente o quê? O mundo dos desejos, né? Então, por quê? Porque a partir do que você deseja, ele está também muito vinculado à questão do material, do querer, da posse, do cargo, sabe, da influência, o mundo dos desejos. Então, é o desejo voltado à causa própria, né? Então, eu quero algo melhor para mim. Então, eu entendo dessa forma. Você passando esse momento, a gente vai o quê? Para o despertar. Para daí o que seria, talvez, a sabedoria, o mundo espiritual, mais sutil, o universo um pouco mais sutil. Então, aí sim a gente vai para a escalada. Então, a gente chega no momento em que a gente começa a entender que, como o Jorge muito bem colocou ali, com o exemplo, inclusive, do filme Matrix, né, onde ele se entrega porque ele sabe que ele não vai morrer. Toda essa questão material, a gente costuma dizer assim, o material vai, o material vem, o que é contínuo, o que é um processo que vai ter continuidade? É justamente a questão espiritual. O espiritual continua, né? O material acaba. Então, aquela coisa do meu corpo, não, nem meu corpo é meu, né? Porque ele fica. O que vai? Vai justamente o que você viveu, né? O que você experienciou.
E aí, o que que acontece? Eu coloquei essa questão, né, para a gente trazer, porque daí se a gente for trazer isso para o nosso universo atual, né, onde seria hoje a atual caverna, né, onde a gente poderia trazer a analogia da caverna de Platão para a atualidade? Na minha opinião, seria justamente a questão da internet, né? Se a gente for parar para pensar a internet, hoje as pessoas estão muito presas no quê? Na ilusão do like, na ilusão da imagem, na ilusão da, né? Enfim, em algo, às vezes as pessoas estão deixando de viver o material, a realidade, para priorizar justamente esse outro lado que não é real, né? Então, aquela coisa de assim, todo mundo é feliz na internet, mas vai ver na vida real como é que é, né? Às vezes é totalmente diferente. Então, o que que acontece? Esse despertar, se a gente for voltar para o mito da caverna, então, assim, normalmente a gente está na internet, navegando, está na ignorância, consumindo, sem, né, simplesmente consumindo. Daqui a pouco a gente vai ver alguém que entende um pouco mais desse processo de como funciona a internet, estaria na questão dos amos ali, aquele momento em que você vai passar, vou usar isso para o positivo, vou usar isso para o negativo, né? E quando a gente consegue passar para o positivo, aí sim a gente vai usar isso para o bem. A internet é maravilhosa, ela pode funcionar para o bem, mas a gente entra naquela questão do amo ali, né? Como é que vai ser? Então, eu vou manipular as pessoas em causa própria, ou aí sim eu vou partir para algo diferente, eu vou usar isso em prol de fazer o bem, né? O bem de uma forma que não seja pensando em mim, mas que entra justamente dentro do nosso lema, dentro da ordem, que é o non nobis domini, non nobis sed nomine, tuo da glória, né? Então, assim, aí a gente consegue, em vez de falar isso simplesmente por falar, tentar vivenciar isso na prática, que é o que a gente já vem falando em várias reuniões, né? E aí sim a gente começa a entender de uma forma geral aí a questão do mito e aí quando a gente passa para esse universo mais sutil, aí a gente vê todas aquelas leis que a gente falou do Kybalion, as 7 leis herméticas, a gente começa a ver justamente essa questão de como tudo isso funciona, que ela ainda não está lá na luz, mas depois a gente consegue chegar e ir para o mais sutil. Então, o que eu queria colocar de uma forma um pouquinho mais resumida, apesar de ter falado bastante, seria essa questão aí mesmo, né? Então, essa seria a minha contribuição aí. Obrigado, irmãos, e parabéns, irmão Gladys. Tá certo, irmão Eduardo, é isso aí. Então, realmente, a parte quando o ser sai dos grilhões e passa pela parte dos amos, né? Que aí o ego negativo, realmente, até eu comentei com o Marcos hoje, né? Talvez ali, muitos caem ali, né? Como eles conhecem a realidade daqueles que estão prisioneiros, eles começam a usar esse conhecimento para se beneficiar, só que também presos, né? À própria realidade. Acham que estão libertos, mas não estão libertos, não. Continuam presos da caverna. Não saíram da caverna ainda. Bem legal. Passar a palavra para o irmão Fayer. Eu posso falar um pouco, Jorge? Bem rapidinho. Pode falar. Tá, não só para o que foi comentado ali, o Dudu comentou, assim, eu acho que, como até eu comentei, quando eu estava fazendo um comentário, essa parte da alegoria de Platão provavelmente é um texto até mais antigo do que os gregos. Então, provavelmente, essa parte da ilusão, eu acho que é uma coisa humana. A gente, né, a gente falou da internet, mas talvez na época do rádio a gente também tinha uma ilusão de ter uma segunda vida. Na televisão, quando o pessoal assistia uma novela, que acreditava que o bandido era, né, o capitão era bandido. Eu acredito que isso é uma coisa humana. E talvez toda essa situação da alegoria é nosso. Nós queremos estar em ilusão. Provavelmente a internet está ampliando isso, né? Está sendo uma coisa mais ampla. Então, igual a situação agora dos óculos de realidade virtual, o óculos da época, quer dizer, nós vamos começar a ser mais imersos, mas eu acho que o ser humano sempre buscou ilusões. E provavelmente a gente ainda continua em ilusão, só para complementar o que o Dudu falou. Tá joia. Passar a palavra para o irmão Fayer. Fayer, está com a palavra.
Então, meus irmãos, enquanto vocês estavam falando sobre o mito da caverna de Platão, né, eu já penso nele faz um bom tempo, eu já venho vendo esse mito já há um bom tempo, né? E eu vejo esse mito todos os dias no meu trabalho. Todos os dias eu vejo esse mito acontecendo no meu trabalho, né? Aí eu pergunto aqui para vocês, quem já ouviu falar que psiquiatra é médico de louco? Todo mundo, né? Ok. De loucura, é aquelas pessoas, vamos dizer, que tiram a roupa e vão tomar banho no chafariz da praça e fazem realmente coisas que são desconectas da realidade. Se a gente atende no consultório, 0,5% das consultas, 1% das consultas é demais, né? Então, de loucura, não tem nada do que a gente atende no nosso dia a dia, né? E as pessoas chegam com muito medo, com muito preconceito, devido a todas as coisas que escutaram durante a vida, né, ou que escutaram ou escutam no dia a dia, né, que psiquiatra é médico de louco, o remédio vai viciar, o remédio vai causar dependência, o remédio vai destruir teu cérebro no futuro, enfim, milhões de coisas, né? E aí eu me deparo com muitos pacientes que vêm com esses preconceitos. E durante a consulta eu tento mostrar e tento quebrar, né, esses preconceitos. Eu converso sobre isso, oriento eles sobre isso, né? E é engraçado, a gente pega um paciente deprimido ou pega um paciente ansioso, né, lá pelos seus 68, 70 anos de idade, 80 anos de idade, né, que passou uma vida inteira sofrendo por conta de preconceitos, né? Esses preconceitos arraigados, né? Dizer, eu não vou do médico, ele vai só me dar, vai me encher de remédio, vai me encher de remédio, né? A gente escuta isso sempre. E aí é engraçado que a pessoa começa a tomar o remédio, né? Começa a fazer o tratamento, começa a melhorar, começa a ver a luz, né? Começa a enxergar que existe um mundo diferente de tudo que ela viveu, de tudo que ela passou, né? Começa a caminhar, começa a andar, até que chega o momento que sai por completo do buraco. A pessoa está bem, a pessoa está estável, está eutímica, né? Não tem queixa nenhuma mais, não tem mais sintomatologia nenhuma mais, né? E faz o seu tratamento. Segue o tratamento e segue bem. Viu a luz, consegue ver a luz, consegue ter experiências novas, né? Só que todos eles, quando voltam, e voltam melhor, eles param e dizem, doutor, como foi errado, eu passei uma vida inteira sofrendo, e aí vem muitas vezes o sentimento de culpa. Eu passei uma vida inteira sofrendo porque eu escutava pessoas que não tinham conhecimento nenhum falando as coisas para mim. Eu dava valor para pessoas que não entendiam nada, me manipulavam o tempo inteiro e eu não sabia, né? E aí entra um outro fenômeno engraçado, que é depois que o tratamento se conclui, né, e um bom tratamento psiquiátrico, de algumas patologias, não são todas, né, não precisa tomar remédio por essa vida, né? Toma por uma fase, um período, e depois de concluir esse tratamento, da gente começar a baixar as doses do remédio, entra uma outra grande preocupação dos pacientes. Os pacientes antes tinham preconceito, né, de tomar medicação, de melhorar, de enxergar esse mito todo acontecendo, né? Eles tinham muito medo, muito preconceito, e agora o medo se inverte. O medo da grande maioria das pessoas é, doutor, não me tira o remédio. Eu estou tão bem, estou tão bem, estou tão bem, que eu não quero voltar para aquele buraco que eu estava. Eu não quero voltar lá de volta para a caverna, né? Aí é onde o mito fala que, uma vez vista a luz, né, a gente vai permanecer na luz, e quando a gente se depara com as trevas, a gente vai cegar por conta de não mais conseguir, né, lidar com a escuridão, né? E antes era o contrário, a gente não conseguia enxergar porque era ofuscado pela luz, né? E agora a gente não enxerga, por quê? Porque realmente a gente iria voltar para a escuridão, né? Então, acho que é isso, né? A gente se depara com esse mito da caverna de Platão no nosso dia a dia, se a gente for parar para prestar atenção nas nossas atitudes,
né, nos nossos preconceitos. Eu penso muito no mito da caverna de Platão, quando eu me deparo com alguma situação de preconceito, né, algum comentário, às vezes, que eu escuto de alguma pessoa a respeito de outro, eu digo, pá, peraí, esse cara está totalmente na caverna ainda, né? E a gente começa, quando a gente faz esse exercício, a gente começa a identificar as fases que as pessoas estão e como é que estão evoluindo, tá? Parabéns, Gledson, pela tua apresentação e pela escolha do tema. Obrigado, meus irmãos. Irmão Gladys, se quiser comentar alguma coisa, está disponível. Eu vou passar a palavra para o Rafael. Boa noite, irmãos. Parabéns, Gladson. Um assunto bem complexo. É uma grande alegria ver o irmão apresentar um trabalho desse, porque realmente ele faz jus a toda essa evolução. Para resumir, né, os irmãos todos já falaram, mas o irmão Jorge falou, ele puxou bem o assunto que eu ia puxar, que é a Matrix, né? Na verdade, é uma maneira da gente explicar a Caverna de Platão. Quem assistiu o filme vai entender, né? Então, nós estamos falando de uma época em que era a maneira que ele explicava a Caverna de Platão, como era visto toda a forma de luz, de sombra, de ilusão que eles viviam na época. Então, eles usavam a caverna. Eu via Matrix, o filme Matrix, da mesma forma. Tá? O irmão Jorge colocou ali, mas é igual, só que ele é numa interpretação mais fácil para hoje a gente entender o que é a Matrix, toda essa ilusão que a gente vive. Então, né, é uma comparação, até tinha escrito aqui. Mas, para resumir, né, irmãos, eu vejo o seguinte, nós vivemos numa grande caverna de Platão. Né? Hoje, todos nós estamos nessa caverna de Platão. A gente fala na nossa caverna, mas, na verdade, nós estamos falando de todo um planeta, de toda uma evolução, de todos os seres, por isso que a gente precisa evoluir coletivamente para poder um segurar a mão do outro, né? Para a gente vir tirando vai puxando o outro. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Começamos em 2, 3, 4, 5, estamos em 10 e nós vamos evoluindo. Então, um irmão vai puxando a mão do outro para que possa vendo a luz devagar, né? Então, quero agradecer ao irmão Gladson, agradecer aos irmãos por compartilhar o conhecimento de cada um. Eu vejo assim que, inclusive eu comecei a ver o filme que o irmão Rui falou, De Volta para Casa, fantástico. Nossa, o filme é um filme pesado, né? Quando ele carrega o amigo morto, olha, é algo fantástico aquele filme, tá, irmão? Demorei a achar, irmão Rui, demorei a achar o filme, mas estou assistindo ele devagarinho. E ontem eu assisti um filme, estava assistindo com a Magda, um filme que mostra bem tudo isso que nós estamos falando e vale a pena nós assistirmos, talvez o irmão já tenha assistido, é O Matemático Indiano, o homem que viu o infinito. Ele mostra bem essa evolução da caverna, né? Totalmente da matéria, dentro do seu tempo, da sua evolução. É fantástico a relação que acontece dentro desse filme em relação à caverna. Tá? Não vou me estender, porque os irmãos já explanaram praticamente tudo, e obrigado aí por compartilhar. Parabéns, irmão Gladson, muito feliz, muito honrado aí de estar dividindo todo esse conhecimento. Obrigado, irmãos. Beleza, é isso aí. Vou passar a palavra agora para o irmão Marcos. Não nobis domini, eu já... Vou fazer igual os da caverna lá, vou te vou fazer... Caramba, gente, olha, muito legal. Primeiro, dar os parabéns pelo irmão Gladson, pela apresentação e, sobretudo, pela coragem que ele teve, né? Ele teve a coragem praticamente igual ao indivíduo lá que subiu a caverna e descobriu a luz, né? Porque é um tema realmente difícil, né? Explorar o livro da República, né? O capítulo 7, mais especificamente dele, né? Que é o mito da caverna do Platão. Os irmãos falaram muitas coisas legais aqui, muitas coisas. E eu vou tentar colocar alguma coisa rapidamente que ainda não foi falada. Eu separei a parte dos símbolos que me chamou muita atenção, que foi exatamente a fala do irmão Eduardo ali. Eu também me chamou muita atenção aquela questão do simbolismo, né? Das sombras da fogueira, dos amos da caverna e no final da luz, né? Mas
Ontem eu estava escutando uma palestra da Lucilena Galvão e ela citou um exemplo que o mito da caverna fala sobre o que é real e o que é ilusão, né? Ele parece que nos faz refletir em todas as ocasiões desse mito o que é real e o que é ilusão para a gente. E com o passar dos milênios, parece que a gente meio que distorceu o sentido do que é real e do que é ilusão. Por que eu estou falando isso? De acordo com a Lucilena, até ela deu um exemplo que se a gente fosse na rua, há 3.000 anos atrás, perguntar para alguém no Antigo Egito, perguntar para alguém na rua e falar assim, o que é real para você e o que é ilusão? Ele certamente ia nos responder que o que era real era o espírito. E o que era ilusão para ele era o corpo, a matéria. E aí nós pulamos 3.000 anos e vamos para hoje. Se a gente abordar alguém na rua e perguntar assim, o que é real para você? Ele vai olhar para a gente com cara de... vai pensar que a gente está doido, como falou o Gustavo, né? Vai falar, real é os prédios que você está vendo, é a mesa onde eu estou escrevendo, é a cadeira onde eu estou sentado. E a gente pergunta, tá, e o que é ilusão? Ele falou, ilusão é espírito. Pô, eu não vejo espírito, né? Não, é uma coisa que falam aí, né? Então, e parece que o mito da caverna, estou explorando uma coisa que ainda ninguém falou aqui, né? Para não me tornar repetitivo, né? O mito da caverna nos parece que faz refletir sobre o que é real e o que é ilusão. Né? Agora, indo para o mito da caverna, né? Para aquele desenho que o Jorge mostrou e que o Eduardo destrinchou depois de maneira tão bonita e magnífica, né? Da sombra, o que é o sentido da sombra? A sombra é a matéria, né? É a matéria, que é algo que está vendo ali, mas não é o real. É a matéria que está ali projetada, né? A fogueira, o que representa a fogueira? É os nossos desejos, né? Tanto dos que estão ali acorrentados, quanto dos amos que sabiam que existia uma outra realidade, mas estavam se aproveitando disso para manipular aquela sombra que estava projetada lá no fundo, né? E depois a evolução, que é a luz do sol, onde tem aquela figura, né, do homem lá em cima, né? E o mais legal daquela figura é que ele descobre a luz e como um ser humano, né, trabalhando o esplendor do ser humano, ele volta para avisar os outros, né? E ele volta sem nenhum objetivo a não ser ajudar, que é o que parece que a gente está disposto a fazer aqui, um ajudar o outro, braço dado, ombro a ombro, como a gente fala, né? Então, o que me veio dessa visão geral, né? E eu fui iluminado pelas colocações de cada um de vocês, tentei resumir um pouquinho aqui do que vocês colocaram, gente. Obrigado, tá? Não, show de bola, Marcos. Muito bom isso aí. Muito colocação muito pertinente. Parabéns. Vou passar a palavra para o nosso templário, Rui. Rui, está com a palavra, Rui? Vamos lá, vou fazer que nem o Marx, non nobis Domini. Depois de tanto que foi dito, pouco sobra, né? Mas vamos lá, vamos tentar um pouquinho. Mas primeiro eu vou fazer uma correção aí com o irmão Edson, né? Gladson, desculpe. O irmão falou de 1347 a 1427, né? Não, é 347, 427 a 347 antes de Cristo. Não é 1000, é antes de Cristo, né? Então, parabenizar o irmão Gladson e realmente o irmão tem saído da caverna já há algum tempo e vem se personalizando, né, dentro daquilo que ele acredita que ele tem capacidade para fazer e vem fazendo, né? Todas as vezes que ele está se expondo, hoje nós estamos aqui em 12, né? Toda vez que ele se expõe, ele está se abrindo cada vez mais, tendo mais liberdade para falar, né? E a convivência é justamente isso, né? É o exercício, só isso que vai poder fazer com que o irmão vai se desinibindo, vai criando confiança e cada vez vai fazendo a apresentação de acordo como tem que ser, né? Mas parabéns pela sua coragem. Então vamos lá. Vamos começar lá pelo princípio, né? Da ilusão. Inclusive, o Eduardo hoje foi o meu antecessor, né? Pegou quase tudo que eu tinha escrito aqui.
a ilusão de hoje, né? Se nós vamos trazer para os dias de hoje, né? Que é a televisão e a mídia dos celulares, né? Isso já foi falado, né? E se nós não percebermos que nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que nos passa como informação e aquilo que nós temos que eliminar, né? Da mesma maneira que nós eliminamos pessoas que não agregam nada a nós, né? Por questões pessoais, de desvirtuar aquilo que para nós são virtudes, a gente se afasta da pessoa, então a gente tem que aprender também a separar o joio do trigo e saber levar a coisa de acordo com aquilo que nós realmente temos de interesse. Então, a mídia hoje ela está aí massacrando todo mundo, né? Os jovens, principalmente, que estão se despersonalizando. Hoje você vê um jovem totalmente contrário àquilo que eu fui como jovem, né? A minha juventude eu passei brincando na rua, com um carrinho de rolemã, jogando bete, pulando amarelinha, né? Ou seja, tendo uma sociabilização de convívio com as pessoas, mas em algo saudável, né? Hoje, a sociabilização que você vê de uma criança aí de 2 anos de idade, eu fico indignado quando eu vejo uma mãe colocar um celular na mão de uma criança de 2 anos de idade. Isso é um absurdo que a mãe está fazendo com a criança. Mas, se a gente for considerar a questão aí da filosofia, né, nós temos o Tales de Mileto, né, que foi o primeiro filósofo, em 585 a.C., e depois Sócrates e Platão. E muita coisa se modificou de lá para cá, principalmente a busca do conhecimento, que é o que nós fazemos, né? Mas de tudo isso, o que mais nos interessa é o questionamento. Eu acho que quando você tem conhecimento, você se dá a condição de questionar se aquilo é certo, se aquilo é errado. Por quê? Porque através do conhecimento que você tem esse discernimento. E como eu disse, a gente começa a separar o joio do trigo. Mas se você não tivesse a filosofia te dando influência, nós não teríamos essa observação do questionamento. E filosofia, para mim, é um ponto de interrogação sempre a qualquer frase. Chega no final, ponto de interrogação. É uma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? E assim sucessivamente. Então, se nós voltarmos lá à criação de Deus, né, de Adão e Eva, a eles foi dado a oportunidade de morar no paraíso. Mas a Eva resolveu comer a maçã e desvirtualizou tudo aquilo que foi dado como princípio. Ela optou em ir para a ilusão ao invés de viver numa situação de racionalidade. Nós temos essa opção. Novamente eu volto, nós temos o livre-arbítrio. É nosso, nós é que decidimos, né? Mas nós temos que pensar uma coisa. Em tudo que nós vivemos em nossa vida, nós temos os dogmas que são imputados a nós no dia a dia. Nós temos a manipulação dessa mídia massacrante, né? Que hoje, com as crianças indo para a internet, existem jogos que levam as crianças ao suicídio. Você vê a que ponto que nós estamos chegando da interferência dessa mídia dentro da nossa convivência familiar, né? E se nós formos ver assim, mas isso aí já acontecia há algum tempo atrás. Sim, nós tivemos, eu não sei se o nome é Borboletas Azul ou um nome mais ou menos parecido, sei que azul tinha. Mas houve uma época em que 1.000 e poucas pessoas cometeram suicídio porque ia passar o cometa Halley em determinado período e as pessoas foram manipuladas que todas elas entrariam no cometa e iriam para um paraíso. E todas as pessoas tomaram veneno e morreram na mesma noite. Então, você vê até que ponto, né, essa manipulação ela nos traz. Então, naquela imagem que foi trazida ali pelo Jorge, né, e pelo Gladson,
a gente precisa ter muito cuidado com a questão da manipulação do dia a dia de hoje, até nós mesmos, porque a partir do momento que nós estamos aqui formatando, né, um estudo, formatando algo, todos nós estamos sendo manipulados. Um com mais conhecimento, outro com menos conhecimento, mas de uma maneira ou de outra, todos nós estamos sendo manipulados. Então, volta-se a questão do livre-arbítrio. O que eu pretendo? E o que eu preciso aprender com isso? E o que eu vou fazer com esse aprendizado? Você pode ficar dentro da caverna, como está ali, né, sentados, os moços ali assistindo a imagem, né? Netflix. Dos domos ali, né? Mas o que isso representa para eles? É a imagem. Ela se mexe, ela se move. Então, para eles, é algo que desperta a curiosidade deles, mas dentro das limitações, eles não têm conhecimento para encarar aquilo ali de uma forma diferenciada. Aquilo ali é uma pura manipulação. Então, essa busca de conhecimento que nós temos, essa busca do caminho que nós temos, né, ela nos leva a três situações. Primeiro, a São João Batista, né, ele não era a luz verdadeira, né, mas veio para testemunhar a verdadeira luz. Então, a gente nunca pode perder essa referência de São João. Nós não somos a luz, nós estamos aqui para testemunhar a verdadeira luz, que é Jesus Cristo, certo? E através desse conhecimento, nós damos sequência na nossa vida. Anotei aqui duas frases, né? Nada se cria, tudo se copia, e nada se forma, tudo se transforma. Eu sou de uma época em que o mainframe da IBM cabia em 100 metros quadrados. Hoje nós estamos com isso aqui. Né? Tem que 15 centímetros, 20 centímetros na mão, né? É um celular, um tablet ou um notebook. Quando eu comecei a primeira vez a estudar COBOL, né? COBOL. Que era o DOS, né? Uhum. Que foi a primeira forma de você interpretar como era, né? A formatação de um computador. Ele tinha 100 metros quadrados. Era um absurdo o tamanho. Mas eu só vou complementar aqui. Falaram aqui em Santo Agostinho, e eu tinha na minha loja durante 20 anos, eu mantive dentro da minha loja no caixa. Para todo cliente que se achasse no direito de reclamar ou de me criticar, eu tinha a frase já posta ali, que toda vez que alguém chegava ao caixa, já via. Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem. Então, quando a gente fala aí em República, de Platão, voltando ao livro, né, que criou o mito da caverna, naquele tempo, quando foi escrito, né, ele tinha um ideal. O ideal era ter a perfeição de uma convivência social, da mesma maneira que o paraíso, quando Deus deu a Adão e Eva o paraíso para eles, eles não souberam aproveitar. A manipulação ao longo da vida, ela acabou desvirtuando tudo aquilo que Platão escreveu. E aí nós entramos no livro de Thomas More, que se chama Utopia. Ou seja, a República de Platão virou utopia. E hoje nós ainda vivemos numa utopia. Quando você tem 513, né? 513 deputados que se vendem por 1,7 bilhão, onde é que está Platão aí no mundo ideal, né? Infelizmente, a gente vive até hoje com manipulação e com interesses próprios.
Então, nós temos que trabalhar, nós temos que ser persistentes, nós temos que buscar a informação. Nós que não usamos armas, eu pelo menos não uso arma, apesar de ter uma espingarda dentro de casa, mas eu não uso. Só usarei ela quando realmente for necessário. Quando eu me sentir, no momento que eu me sentir pressionado a usá-la, talvez eu use. Mas, infelizmente, né, quando a República foi escrita, ainda havia a possibilidade de nós termos um mundo melhor. Mas a cada ano que passa, infelizmente, cada vez está ficando pior. Então, senhores, vamos estudar, vamos nos inspirar para que a gente possa mudar pelo menos a nossa bolha, aqueles que vivem ao nosso redor. Para hoje seria isso. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar aí com vocês e até a próxima. Parabéns mais uma vez, Gladys. Continue assim. Já, já você passa da gente. Pode ter certeza disso. Gladys, quer falar alguma coisa? Irmão Rui, muito obrigado pela colocação. Só agradecer de coração a todos, né? E que me ajudam, que vão continuar me ajudando, né? Se espero que continue, né? Me ajudando. É isso. Obrigado de coração aos irmãos aí. Valeu, Gladys. Do My Frame, né? Tem um filme que é Jogos de Imitação do Alan Turing. Alan Turing é um cara que criou o computador, né? É um filme bem bacana. Jogos de Imitação. Era uma luta ali contra o nazismo e tal. Aí foi criada a questão do computador, Jogos de Imitação. Filme muito bom. Agradecer a presença de todos aqui. Próxima palestra vai ser sobre os cátaros, tá? Bem bacana. O Rui falou sobre o Harley, né? Cometa Harley, né? Sobre o pessoal que acabou cometendo suicídio e tal. Realmente é um mito da caverna, né? O pessoal totalmente olhando para uma parede escura e caindo na ilusão. Sobre Adão e Eva, né? Que a Eva comeu a maçã e deu para Adão, que seria a queda na matéria e tal. Isso é muito da Cabala. Nós vamos ter aqui na Comendadoria um estudo só sobre a Cabala. Ele está já quase finalizado, tá? Vou te falar para vocês, olha, sobre a Cabala, o negócio é incrível. Não, você não pode perder quando tiver a apresentação da Cabala, ou Cabalá, é para deixar qualquer um maluco, porque ela é um homenzinho saindo da caverna e olhando para o sol, tá? E ofusca, e dói, é difícil, mas é incrível, tá? Vai ter esse estudo aqui sobre a Cabala, vale a pena mesmo vocês participarem. Agradecer a presença de todos, vou encerrar nossa gravação. Quem estiver assistindo aí depois no YouTube, né? Não esqueça de entrar no canal lá no YouTube, no Google, tem o Gran Priorato Templário do Brasil, tá? Gran Priorato Templário do Brasil, vou pegar aqui, Gran Priorato Templário.com.br, tá? .com.br. Entra lá no .com.br, dá para tirar dúvidas sobre o templarismo, como é que faz para se inscrever, né? E fazer parte da nossa ordem, né? Com nossas virtudes, nossos princípios. É isso aí. Obrigado a todos, uma boa noite para quem está assistindo à noite, boa tarde, boa manhã. Até a próxima. Valeu, pessoal. É isso aí. Vamos encerrar nossa gravação.